Muito bem, a gente começa mais um podcast José Carlos Araújo pelo YouTube, o nosso canal você já conhece, nós temos vários capítulos, episódios já gravados e como eu sempre digo, cada semana um convidado, um novo tema e um bate-papo bom, gostoso, fácil de você entender e compreender também os nossos assuntos. Na edição de hoje eu estou recebendo o delegado Dr. Joaquim Leitão, advogado, delegado, professor, e aqui ele me passou uma série de itens ou de fatores importantes que marcam a sua profissão. Pós-graduado em Ciências Penais pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, em parceria com a Universidade de Santa Catarina, pós-graduado em Gestão Municipal, curso de extensão pela Universidade de São Paulo, colunista do site Justiça e Política, além de delegado, professor, também na área de comunicação. Doutor, muito obrigado por receber a gente aqui no seu escritório, tá certo, aqui na delegacia, na DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, no qual a gente tem um prazer muito de conversar com o senhor e falar um pouquinho sobre a sua profissão e o seu trabalho também. O prazer é nosso, caro José Carlos e demais espectadores. É uma honra nós podermos conversar sobre o nosso dia a dia e assuntos também correlatos. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse a falar para mim sobre a sua profissão. Delegado, professor e uma série de outros trabalhos que o senhor realiza também, escritor. Ou seja, como é que o senhor consegue conciliar tudo isso? Porque não é fácil trabalhar numa DERF hoje, né? Todos perguntam, como conciliar essa série de coisas que você tem no seu dia a dia. E a resposta é muito simples, demanda organização da agenda, demanda comprometimento em tudo que você faz, inclusive de onde você está ali efetivamente, que no meu caso está como delegado de polícia perante a instituição Polícia Civil do Estado do Mato Grosso. Então a forma de conciliar isso não é nada fácil, mas você se organizando, tendo a compreensão da família e também inclusive se dedicando à família, tudo se torna mais fácil. Para isso você tem que ter uma equipe muito boa também de trabalho, né, doutor? Sem sombras de dúvidas, eu costumo dizer que a Polícia Civil está brindada hoje em dia, eu sempre esteve, mas mais do que nunca com pessoas extremamente qualificadas e que nos auxilia sobremaneira nas tarefas diárias que nos são incumbidas aí. É difícil trabalhar numa delegacia hoje, doutor, como delegado? É complicado? É complicado. Eu falo isso porque é uma vida de risco sempre, né? Na verdade, uma profissão de risco sempre, né? A gente conhece muitos profissionais dessa área aí hoje que vive escoltado, né? Um filho vai para uma escola escoltado, a esposa que vai para o trabalho é escoltada, o senhor é escoltado. O senhor também vive nessa situação ou ainda vive numa situação mais tranquila, mais confortável? Nós não temos escolta, né? Mas a gente sempre procura adotar rotinas diferentes justamente para evitar eventuais emboscadas, etc. Então a gente procura não ostentar muito a nossa vida pessoal e sempre com muita discrição para evitar justamente uma surpresa desagradável. Também sempre há uma comunicação, um diálogo com os familiares no mesmo sentido. Inclusive há uma comunicação criptografada entre meus familiares, que algumas senhas quando vão se reportar a minha pessoa, justamente para evitar que parentes caiam em golpes e, enfim, seja refém de situações aí embaraçosas. E isso acontece muito, né, doutor? Graças a Deus comigo eu tive algumas ocorrências, algumas circunstâncias, mas que graças a esse diálogo prévio com a família, eles conseguiram perceber que eram tentativas de golpes, usando meu nome, que eram situações que fugiam ao de costume, como eu costumo conversar com meus familiares. E o que se deve isso, doutor? Essa tecnologia estrondosa que cresce sem coordenação, na verdade, né? A gente vê que a tecnologia ela é boa para o uso, né? Ela faz bem para o uso, mas quem não sabe usar também é um crime, né? Bem dito que nós vivemos um grande paradoxo. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela tem a capacidade de aproximar as pessoas, ela ao mesmo tempo ela tem a capacidade de deixar as pessoas mais distantes entre si. E isso é um desafio desse século que nós vivemos, que nós teremos que de maneira habilidosa conciliar essas situações para nos tornarmos reféns e escravos da tecnologia, embora seja uma realidade também que não se terá mais retroatividade, né? É uma tendência sem precedentes. A tendência é aumentar esse ritmo. Aumentar esse ritmo aí da tecnologia e tudo, principalmente hoje com a IA cada vez mais avançada, né? E aí surgem as preocupações também, a que caminhos nós tomaremos doravante, as profissões estarão comprometidas num futuro bem próximo, enfim, há uma série de expectativas aí
e que nós realmente tenhamos a habilidade, o discernimento, a sabedoria de conduzir e conciliar a tecnologia sem extinguir postos de trabalho, sem esquecer do fator e do valor familiar e daquilo que nos é ensinado desde cedo. Doutor, e isso já vem sendo anunciado há muito tempo, né? Bem, inclusive, se nós retornássemos aí ao passado, né, sendo um pouco redundante, parece que nós já fomos previamente submetidos a alguns filmes que até então era ficção e hoje nós temos visto se tornar uma verdadeira realidade. Não se preocupe com isso, né, doutor? Porque a gente vê isso em vários filmes mesmo. A ficção, ela mostra muita coisa e de repente a gente cai numa realidade que você se passa por uma situação, daí fala, rapaz, parece que eu vi isso num filme, ouvi isso num filme. Sensação de déjà vu. Exatamente. Essa inteligência artificial, doutor, esse IA, né? O que você acha de tudo isso? Qual é a tua visão sobre isso? Eu tenho dois pontos de vista, né? A primeira é que, sem sombras de dúvida, a IA ela veio para ficar e é um instrumento que nós não podemos abrir a mão. Todos nós não podemos ignorar isso, que ela vai facilitar, vai otimizar nossa carga de trabalho, o nosso fator, nosso volume de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o outro ponto de vista que eu tenho é muito reflexivo. Qual caminho nós chegaremos? Realmente a IA ela vai extinguir postos de trabalho, ela vai deixar a matéria humana obsoleta, seremos escravos, como alguns filmes já trouxeram isso à tona, seremos escravos da tecnologia futuramente, a robótica que vai nos controlar, enfim, como nós vamos conciliar isso? Então, assim, nós temos pontos de vista favoráveis e, eu não vou dizer negativos, mas que nos preocupa também, ao mesmo tempo que nós somos conduzidos a uma expectativa positiva, nós também ficamos com o pé atrás para saber até que ponto nós chegaremos com a tecnologia tão avançada que nós vivenciamos hoje. Em contrapartida também a gente tem um outro problema muito sério, né, doutor? O brasileiro, de forma geral, ele tem preguiça de pesquisar, preguiça de estudar. A gente que está nessa área aí, e na área de comunicação, na área de cultura, de forma geral, de várias culturas de forma geral, a gente percebe isso, para a gente que lidar com a sociedade. O ser humano, ele tem preguiça de estudar, e a gente precisa disso, né? Precisa se informar o que a gente tem na mão. Essa é outra preocupação de que a IA torne nós preguiçosos, retire a filosofia que nós precisamos vivenciar, a filosofia dia a dia. Então nós temos preocupações também nesse ponto aí, porque realmente nós já tem sido detectado vários trabalhos que foram realizados pela IA e não pelo ser humano. Então, assim, a tendência, e recentemente, eu acredito que vocês tenham tomado ciência aí, saiu um levantamento na qual os brasileiros, infelizmente, diminuíram a capacidade de leitura. E nós temos visto as editoras fecharem as portas, então isso traz uma preocupação muito intensa nesse ponto aí. E os paradoxos que eu disse aqui, ao mesmo tempo que a tecnologia ela aproxima nós do conhecimento, ela também tem distanciado, tem tornado os leitores mais preguiçosos, que procura sempre uma versão resumida de determinado assunto, quando não solicita que a IA faça um resumo daquilo lá, sem aprofundar na leitura, fazendo uma leitura rasa, e acaba, não raras vezes, deixando o cerne ali do que o escritor traz, ou que os escritores trazem daquilo que foi escrito de lado, e o que é uma preocupação que a gente não pode deixar ela marginalizada. Exatamente. O que a gente percebe, na minha época de faculdade, por exemplo, em 2004, 2008, que eu fiz o meu curso de jornalismo, lá naquela época já surgiu uma pesquisa naquela época, doutor, não sei se eu tenho também conhecimento, deve ter conhecimento disso, que dentro das próprias faculdades existiam cerca de 30% de estudantes universitários analfabetos, não sabiam escrever e nem ler. Isso é preocupante, né? E olha, foi 2004, 2008, lá atrás. E a situação deve ficar pior se a gente não se ater para essas condições, né? O analfabetismo funcional aumentou vertiginosamente e, devido a isso, a política que nós temos hoje educacional, infelizmente, sem adentrar partidarismo aqui, ela acaba conduzindo a isso, né? Ela não quer saber se o estudante realmente está apto a avançar num grau escolar. Ela preocupa simplesmente em apresentar números, estatísticas, que eu também sempre fui contra e sempre defendo que às vezes o número maquia uma situação que não é real. Maquia a realidade, na verdade. Acaba maquiando a realidade, esconde a realidade
daquilo e acaba tirando a percepção de pessoas que às vezes estavam imbuídas de boa intenção e acabam sendo conduzidas ali pela falácia dos números. Então, eu tenho uma preocupação também muito constante dos números e sempre defendi que os números, em que peçam serem importantes para direcionar, eles têm que ser conduzidos de maneira bem responsável para evitar a maquilagem aí da realidade em si. Doutor, a educação também é um outro problema muito sério. A gente percebe que nos últimos anos a educação sofreu uma série de mudanças, né? E por várias consequências. A falta de aluno dentro das escolas, os pais perderam o poder sobre seus filhos, não conseguem mais manter os seus filhos dentro das escolas. E para isso a educação teve que se readaptar. Agora nós temos uma novidade, que é o celular que está proibido dentro das salas de aula, né? Quer dizer, as aulas já recomeçam desta forma e é lei a partir de agora. Como é que o senhor vê essa transformação toda da educação para o senhor que é professor também? Equipes é um assunto extremamente controvertido, né? Eu defendo que realmente a medida é uma medida importante para evitar distrações em sala de aula, para evitar a evasão das escolas. A tecnologia, como eu disse, se usada de maneira responsável, consciente, ela é bem-vinda. Inclusive, nós não ignoramos que as escolas usam ferramentas de notebooks, Chromebooks, entre outros instrumentos. A gente deve frisar isso aí, né? Tem unidades escolares, né, doutor, que já criaram, inclusive, disciplinas. Uma cultura digital. Exatamente. Então, eu não quero dizer que nós somos um homem primata aqui. Nós temos que conciliar a tecnologia com a cultura digital. Inclusive, nós escrevemos uma obra justamente apresentando o mundo digital como ferramenta para auxiliar nós nas tarefas do dia a dia. Nós não podemos ver o computador como um inimigo nosso, mas obviamente nós temos que ter a inteligência, já que nós dominamos a robótica, o mundo digital, para que nós mantenhamos aí esse domínio sobre as máquinas de maneira responsável, que seja utilizado como instrumento positivamente e não de maneira negativa, em que nós acabamos visualizando aí adolescentes, crianças em horas excessivamente nas telas, em redes sociais, que acaba comprometendo que é a busca do conhecimento, enfim. Então a nossa preocupação é justamente essa. Essas ferramentas... É necessária essa cultura digital positiva ser implementada, inclusive em currículos escolares, extracurriculares também, até para as empresas, porque há uma questão do fator desvio de tempo que funcionários, empregados, acaba comprometendo parte importante do seu tempo que ele deveria estar dedicando à jornada de trabalho para ver coisas que não são importantes, que não tem nada a ver com a jornada de trabalho dele. Vai também da cultura? Nós defendemos a importância dessa cultura digital e estende a todos os ramos. E tudo é um aprendizado, né, doutor? As pessoas precisam aprender sobre isso, né? Precisa aprender sobre isso. Doutor, fala um pouco dos seus livros, dos seus títulos. O senhor me falou agora há pouco que tem cerca de 40 livros, né, como coautor, e são diversas áreas. Uma delas a área de tecnologia, que o senhor disse agora há pouco, aí, que a gente conhece como Educom, né, que são as tecnologias utilizadas na comunicação. E eu tive o prazer também de uma pós-graduação escrever um pouco sobre isso, escrever um artigo sobre isso, e isso é muito importante. Essas suas áreas são colocadas nesses livros? Essas áreas em que pese nós divagarmos aí sobre tecnologia, todas elas estão atreladas com o direito policial e com o direito em si. Então, há uma comunicação, há um diálogo ali entre as disciplinas. Então, nós falamos sempre de maneira interdisciplinar. Tem sempre educação e direito nesses livros? Quando não tem educação, nós falamos genuinamente da matéria de direito. Tá? Mas sempre há uma interdisciplinariedade aí nessas discussões nossas, e nós nos arvoramos, né, e atrevemos a escrever justamente porque nós entendemos que até então esse nicho era ocupado apenas por magistrados, promotores de justiça, defensores, advogados, e nós sentimos a falta dos delegados de polícia, delegadas de polícia escreverem, principalmente sobre o nosso contexto, sobre o nosso cotidiano, e nada mais legitimamente nós que estamos ali vivenciando o mundo policial termos a possibilidade de escrever e influenciar positivamente no mundo jurídico. Está nessa necessidade da sua categoria aprender mais um pouco ou se ater para essa situação, doutor? Sempre, José Carlos, eu digo que eu sou um eterno aprendiz, e nós, como operadores do direito, nós temos que ter esse comprometimento com as ciências do direito, que infelizmente nos últimos anos aí nós temos visto ela ser ignorada, ser marginalizada, inclusive pelos tribunais superiores, com decisões
no mínimo, curiosas, para não dizer outras coisas, e que afeta de sobremaneira a atividade policial. Então, nós viemos uma crescente ali para discutir, para questionar por que determinado tribunal tem entendido uma situação, sendo que na realidade policial a situação não é tão simples a ser decidida conforme você decide num gabinete sobre o conforto do ar-condicionado e sem a pressão de ter que prender o criminoso, sem a pressão de estar rodeado pelos populares, por pessoas querendo retomar a pessoa que foi presa das mãos da polícia, enfim. São situações que realmente merecem uma sensibilidade maior por parte dos operadores do direito, e eu vou mais fundo um pouco na discussão, mais profunda, de que realmente é necessário que magistrados, promotores, advogados, defensores públicos, procuradores tenham essa sensibilidade, porque a atividade policial é uma atividade sui generis. Então, assim, não é uma atividade tão simples de executar, envolve risco, fator risco de morte a todo instante, inclusive em simples operações, que é classificada como simples, que não tem nada de simples, há a sua complexidade, há seus graus de riscos. Então isso tem que ser elevado no grau do decisionismo, quando é que os tribunais realmente for deparar com situações que não são tão simples, mas tem que se levar em consideração para se decidir. Erra muito nessa profissão também, doutor? Todos nós somos falíveis, né? Então, eu confesso para você que a gente sempre procura acertar nas nossas reflexões, nas nossas deliberações, até para poder dormir com a consciência tranquila. E sempre que há uma situação mais complexa, de você analisar se a pessoa tem um grau de envolvimento ou não naquele crime, naquela infração penal que está sendo investigada, a gente sempre procura ser criterioso e bem reflexivo na situação, para evitar injustiças. Eu sempre costumo dizer que é melhor você justificadamente, motivadamente, deixar de indiciar uma pessoa, ainda que ela seja culpada, mas porque você não tem os elementos probatórios informativos adequados para indiciá-la, do que você indiciar uma pessoa inocente. Para não correr esse risco. Não correr esse risco. Então eu sempre costumo utilizar esse jargão aí. Porque quando há esse risco de errar, ou quando erra, doutor, existe uma pressão também popular muito grande, e a imagem daquela pessoa, infelizmente... Nós sabemos que a investigação ela pode execrar publicamente uma pessoa que está sendo ali exposta, né? Principalmente as pessoas politicamente expostas. Então a gente sempre tem esse grau de discrição, esse grau de profissionalismo, de buscar dentro dos critérios que nos foi ensinados a realmente fazer o indiciamento ou não indiciamento da maneira mais justa possível. Doutor, delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, que é o GAECO. É um órgão de segurança muito importante, responsável, e que nos últimos anos a gente percebe que nas operações realizadas pelo GAECO, né, que é essa parceria com o Ministério Público aí, tem feito uma diferença muito grande, né, muito grande mesmo em vários segmentos, tirando aí muita gente de circulação, independente de qual área seja. O senhor faz parte de um grupo hoje muito importante, isso é bom, né? Eu só tenho a agradecer a Deus, a confiança depositada pelos promotores que são coordenadores do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, e dizer que realmente é uma responsabilidade ímpar e que nós procuramos aí, juntamente com a nossa equipe, desenvolver de uma maneira extremamente responsável. Outra coisa, me fala um pouquinho, doutor, o senhor vai continuar a escrever? Gostou dessa área? Na verdade, eu já venho alardeando há algum tempo aí que eu pretendo, com a maior brevidade possível temporal, dar um tempo ou, de fato, abandonar a escrita, porque o nosso propósito é despertar que outros colegas delegados de polícia, delegadas, investigadores, escrivães, também venham escrever, policiais militares também venham escrever, venham ocupar seu espaço academicamente, que até então eram ocupados por outros profissionais, não desmerecendo, deixando isso bem claro aí. Inclusive, nós temos que elogiar, existem inúmeros profissionais aí de todas as carreiras extremamente comprometidos com a persecução criminal, atuando de maneira isenta, imparcial e que de sobremaneira corrobora e coopera com os trabalhos da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, com a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, dentre outras forças policiais. Mas, de fato, eu pretendo realmente, eu não sei o termo correto para ser utilizado, mas eu pretendo parar de escrever, sim,
Por isso que eu fiz um propósito pessoal de escrever o máximo que eu puder, mas eu sinto que eu estou próximo de parar de escrever sobre direitos, sobre atividade policial, enfim. Esses seus artigos aí vai servir para um futuro muito, muito distante, né? Porque é bem pesquisado, bem elaborado. Nós procuramos sempre, José Carlos, fazer uma pesquisa ampla e sempre focar no olhar policial e tentando ali articular para que o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos encarregados, aí, outros atores da persecução penal, da justiça criminal, tenham esse olhar mais sensível à situação. E porque a gente escuta que é isso, é assado, tudo, mas a atividade policial realmente ela foge àquela situação do conforto do ar-condicionado que os outros atores estão acostumados. Ela é uma atividade de rua, uma atividade que exige levantamentos e que exige uma série de arcabouços aí para instrumentalizar uma investigação séria, imparcial e isenta. Doutor, a gente sabe que um bom delegado, ele nasce dentro de uma faculdade de Direito, né? Ali dentro da faculdade de Direito. Hoje nós já temos esse curso de Direito aqui em Barra do Garças, que foi um avanço muito grande para a nossa educação. Existe uma preocupação para a qualificação desses profissionais? Como é que o senhor enxerga isso? Tem colaborado também para a formação desses profissionais, doutor? Infelizmente, os cursos superiores, eles se avolumaram muito no país. E aí se ouve muito aí nos bastidores a questão se existe qualidade ou não. Enfim, eu não estou aqui para apontar o dedo, apenas para trazer as discussões que são públicas, que são veiculadas aí pelos meios de comunicação. Então a nossa grande preocupação é que o ensino, seja de qualquer área, principalmente do direito, da medicina, o ensino seja realizado de maneira séria, com comprometimento. E graças a Deus, pelo menos nas faculdades que nós tivemos a oportunidade de palestrar, nós percebemos que pelo menos o corpo docente, os professores, a diretoria, eles são comprometidos em transmitir o conhecimento. O que eu percebi é o outro lado que me deixa preocupado. O corpo discente, os alunos, eu percebo que não há não vou generalizar, mas não só eu percebo na realidade da cidade que eu vivo, mas no Brasil, como o Brasil inteiro aí, um grau de comprometimento dos alunos um pouco aquém do que a gente gostaria. Abaixo da expectativa, né, que a gente cria, para que o mercado tenha profissionais estudiosos que consigam desempenhar com satisfação aí o seu munus, né, perante a sociedade. Tem que ter dedicação, né, doutor? Mas como eu disse, eu não vou generalizar. Nessas palestras, nessas andanças nossas aí, a gente percebe que há alunos comprometidos também e que é uma minoria dos alunos que não tem esse comprometimento, que a grande maioria a gente percebe que tem esse comprometimento aí com os estudos e de se tornar um profissional competente mais adiante. Doutor, qual que é o teu olhar sobre a justiça hoje, depois desses últimos episódios? Nós tivemos o 8 de janeiro, por exemplo, que marcou muito, né, os poderes no Brasil, a situação dos poderes no Brasil. Muita gente critica, muita gente elogia e divide muitas opiniões, né, muitas opiniões. Qual que é a tua visão hoje para a justiça? Eu sempre procuro me abster dessas discussões porque eu não conheço a investigação em si, eu não conheço os autos das pessoas que foram presas por esse ato do 8 de janeiro aí, que ficou assim conhecido popularmente. E além disso há uma guerra partidária e ideológica muito grande sobre esquerda, direita, e na qual eu prefiro me abster. Bem mais política mesmo, né? Bem mais política, e aí como eu não tenho acesso aos autos para verificar se o ministro presidente, relator do inquérito, ele tinha elementos probatórios informativos para condenar ou não, eu prefiro, dentro do grau de responsabilidade que eu sempre me pautei, a me abster de tecer qualquer tipo de comentário nesse ponto aí. As críticas, assim, à parte, as críticas que surgem, muitas delas a gente percebe que são infundadas, evasivas, né? Não tem muito fundamento, e isso fere muito também, né, doutor? Eu, nesse ponto acadêmico aí que você me permite já falar, eu já tenho minhas críticas bem veementes nessas circunstâncias, porque nós aprendemos no banco da faculdade que cada ator da persecução penal da justiça criminal tem seu quadrado de atribuição constitucional e legal. Então, ao mesmo tempo que um delegado de polícia ele é incumbido de desempenhar uma investigação buscando descortinar a autoria e materialidade de uma infração penal dentro de uma circunstância apurada,
cabe ao magistrado, de maneira isenta e imparcial, julgar, cabe ao promotor promover a peça acusatória e denunciar a pessoa se tiver elementos informativos e probatórios que comprova a materialidade e a autoria do crime, e cabe ao advogado, ao defensor público, patrocinar a defesa de determinada pessoa. O que nós temos visto no Brasil, pelo menos em sede do inquérito Fim do Mundo, que eles denominam, o inquérito guarda-chuva, o inquérito, outros nomes pejorativos que eles atribuem a esse inquérito que tramita no Supremo, é dessa concentração da figura do ministro relator, na figura de juiz, na figura de às vezes, investigador, e não raras vezes eu vejo imputações também de desempenhar eventual influência na acusação. Não isso sei, é legal, doutor? Não sei se isso procede ou não, mas isso, pelo menos daquilo que é ensinado na faculdade, nos causa preocupação, porque há um nítido desequilíbrio. E não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é a Constituição Federal, quem diz isso é o Código de Processo Penal e outras legislações esparsas que direcionam a forma de tramitar uma ação penal, uma investigação policial e outros procedimentos investigativos. Então, a nossa preocupação, o que nós temos sempre trazido a reflexão aos nossos alunos, é que eles pensem sobre a forma que está sendo conduzido hoje um processo penal no Brasil, porque realmente é um fator de preocupação. Tá? Se o ministro está errado ou não, de fato eu não conheço os autos, mas a preocupação que nós visualizamos externamente pelo menos, o que ganha força, de que ele poderia estar concentrando pelo menos algumas figuras ali, como um investigador e como juiz, por exemplo. Então, mas eu não conheço os autos, então assim, eu não posso afirmar de maneira peremptória, porque eu estaria sendo leviano, né? Mas as críticas que nós fazemos, não só sou eu, a grande comunidade jurídica, advogados, por outros professores também, discute muito essa questão desse inquérito, que não tem tempo para acabar, ele não tem uma delimitação das pessoas, cada hora vai surgir um fato, concentra tudo nesse inquérito que tramita no Supremo, então é uma preocupação. Realmente, o desfecho disso, até que grau tem um respaldo jurídico, enfim, são essas situações que nos trazem uma preocupação sob o ponto de vista acadêmico. E aqui eu, mais uma vez, repito, estou falando sobre o ponto de vista acadêmico, até porque eu não conheço a realidade dos autos e as suas minúcias que lá estão. Num momento como esse de instabilidade da nossa justiça brasileira, doutor, você acha que os poderes devem estar mais unidos? Eu não vou adentrar ao fato de que, até para não ganhar conotação partidária, né? Mas eu sempre acreditei nas instituições, principalmente a instituição das polícias, nas instituições do Poder Judiciário, nas instituições do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras aí. E quero acreditar piamente que quem tem que conduzir esse diálogo institucional são seus representantes. Então, eu prefiro não dizer que nós vivemos uma instabilidade, mas nós vivemos a necessidade e a imposição de retomarmos o diálogo, de cada instituição enxergar o seu grau de atuação para que nós retomemos, melhor dizendo, ao equilíbrio institucional que a própria Constituição estabeleceu. Tá certo. Doutor, já é final do programa, o podcast do Zé Carlos Araújo está ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor. A gente considera que é uma entrevista bastante relevante. Se a gente fosse conversar aqui, a gente precisaria de muito mais tempo, mas eu agradeço muito o senhor, desejando boa sorte nessas áreas que o senhor atua hoje, tanto como delegado, como também na área da educação, na área de cultura, de outras áreas que o senhor tem aí arriscado essa profissão aí. O senhor tem um livro, inclusive, está pronto para ser lançado? Como é que é? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Nós temos e é título do senhor mesmo, né? Nós temos um livro aí que eu já trabalhei há mais de 10 anos, eu não sei ainda quando Deus me permitirá lançá-lo, mas é um livro que trata de um assunto pouco explorado, em que espero em breve ter a oportunidade de lançá-lo no mercado. Tá certo. Quero agradecer também ao senhor, José Carlos, a sua equipe aí pela oportunidade e aguardar uma outra eventualidade para que nós possamos conversar sobre investigações, sobre os golpes, sobre orientações para se evitar ser alvo de infrações penais, etc. E a delegacia está aqui para isso, né, doutor? Estamos aqui para isso, para receber o público e para poder atender com a maior cortesia e urbanidade possível aí.
Tá certo. Nós conversamos com o delegado de polícia, Dr. Joaquim Leitão. Esse foi mais uma edição do podcast José Carlos Araújo. Siga a gente lá no YouTube, @podcast José Carlos Araújo. Você pode me encontrar também nas redes sociais como jornalista José Carlos Araújo. Na semana que vem a gente volta com um novo entrevistado e também um novo tema aqui no YouTube. Doutor, o senhor também tem redes sociais, né? Tenho redes sociais. Para quem quiser me seguir é Joaquim Leitão. Que, inclusive o senhor sabe utilizar muito bem também com a divulgação do trabalho do senhor. Nós procuramos divulgar porque é aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. A gente tem a tônica de que realmente nós precisamos influenciar de maneira positiva aquele meio social que nós vivemos. Então a gente procura de maneira responsável trazer o conteúdo à tona, sem querer influenciar politicamente qualquer pessoa. A gente só traz os fatos. Aí cada um tira suas conclusões e forme sua opinião daquilo que a gente traz. Tá ok, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.